Não sei se você gosta deste livro, mas esse livro é um livro bem famoso. Sun Tzu, um chinês do século IV a.C., filósofo e estrategista político, escreveu aquele que seria conhecido depois como um dos maiores livros de estratégia de guerra já conhecidos na história da humanidade, que chama A Arte da Guerra. Tanto é que depois, hoje, economistas, empresários e coaching, todos agora utilizam esse livro nas diversas áreas, trazendo, claro, os ensinamentos bélicos para outras áreas da vida. Tem uma fama. Há também indícios de que grandes conquistadores na história se utilizaram deste livro nas suas campanhas militares, nas campanhas bélicas. De fato, é um dos grandes best-sellers que nós temos disponível, embora para o nosso ocidente foi traduzido até recentemente, estava perdido recentemente, falo assim, há alguns anos, décadas para cá, mas é um livro que tem tido uma fama muito grande. Se você nunca leu, pelo menos você já deve ter ouvido falar das 13 estratégias de guerra do mestre Sun, que é o que significa Sun em chinês, que é o mestre, o Sun Tzu é o mestre Sun, que é esse estrategista. E há um destes, o livro é cheio de máximas assim interessantes, né? Por isso que é tão famoso, cheio daquelas frases de para-choque de caminhão, daquelas frases que coaching gosta, por isso que o livro ficou tão famoso, né? Cheio dessas máximas assim, que eu gosto dessas coisas. E uma dessas máximas que ele escreve lá é: conhece-te a ti mesmo e conheces o teu inimigo. Se assim procederes, sairá vitorioso em todas as batalhas, ou só contará vitórias em tuas batalhas. Se por acaso conheceres a ti mesmo e não conheceres o inimigo, para cada vitória terás também uma derrota, ou a chance de você ter uma vitória ou uma derrota é 50%. Agora, caso não conheças nem a ti mesmo e nem o teu inimigo, então só contarás derrota em suas batalhas. Abram lá para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Porque é justamente neste terreno que João vai entrar agora. 1 João capítulo 2. Hoje nós analisaremos um dos nossos inimigos, que é, talvez, difícil separar os nossos grandes três inimigos em instantes, em que um utiliza o outro para nos derrotar. Satanás, o mundo e a nossa carne operam juntos para a nossa derrota, mas aqui João vai trabalhar com estes inimigos, mostrando como o verdadeiro cristão, aquele que tem a certeza da vida eterna, vai então se portar diante deste grande inimigo que nós temos. 1 João capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Antes de ler, eu só queria enfatizar que se você não ou perdeu uma mensagem ou não acompanha a série, ela está na internet, no YouTube, eu acho que em algum outro canal, você pode assistir quando quiser para se inteirar do que nós estamos tratando aqui. Então diz assim, 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Baixe sua cabeça, nós vamos orar a Deus. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e abrimos agora ela de maneira respeitosa, reverente, com temor, mas confiantes, porque o Teu Santo Espírito que habita em nossas vidas ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender as Tuas verdades. Se de fato é um livro que contém a Tua revelação e por isso um livro sublime para as nossas vidas, essencial para a nossa fé, a Tua Palavra, a Tua revelação, digno de respeito. Por outro lado, o Senhor quer nos falar conosco, quer
comunicar aos nossos corações. Então estamos também diante deste livro com os corações abertos para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar e para que o Senhor transforme os nossos corações. Que estes versículos encontrem guarida na vida de cada pessoa aqui, a começar essa minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. João, então, está mostrando, como nós já vimos, como é a vida daquele que tem a certeza da sua vida eterna. Isso não é de maneira nenhuma arrogante em João, tá? Você ter a certeza da vida eterna, porque a certeza não está em você, não está naquilo que você faz, não está naquilo que você é, não está em si mesmo, e aí nesse caso você tem que conhecer a ti mesmo para ter a certeza da vida eterna. E a vida eterna, então, está em algo que alguém fez por você, e não só fez por você, que é morrer na cruz, como decidiu ainda te revelar estas verdades, a fim de que você, diante de tantas pessoas aí no mundo, tivesse o privilégio de entendê-las. E por isso você tem a vida eterna. E João vem mostrando, então, numa mescla entre palavras duras e palavras um pouco carinhosas, como nós já vimos, por exemplo, na mensagem passada, em que depois de uma mensagem tão dura que ele dá, a respeito daqueles que se dizem salvos, né, aqueles que amam e aqueles que dizem fazer alguma coisa, mas na verdade são hipócritas, que não fazem isso, que odeiam o seu irmão, e por isso eles estão vivendo uma mentira, achando que a salvação pode ser separada da vida prática, como se fossem duas coisas totalmente diferentes. E João está mostrando, esse pessoal vive uma mentira, eles acham que são alguma coisa, mas não são. Por outro lado, depois disso, ele vai mostrar palavras bem dóceis para os seus filhinhos, né, para as crianças, versículos 12, 13 e 14, que foi o foco da nossa última mensagem. E agora, então, nesse trecho, ele vai mostrar qual é o nosso relacionamento como cristão para esses que ele chamou de filhinhos, para esses que ele dividiu em dois grupos, como nós vimos, os jovens e os pais, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio, aqueles que tiveram os seus pecados perdoados. Como, então, estas pessoas se portam diante do mundo? Este é o grande assunto de João. Agora, antes de entrarmos nesta mensagem, nós temos que entender em primeiro lugar, a priori, o que João quer dizer com o mundo aqui. Porque se há uma palavra que este personagem João, esse discípulo de Jesus gosta, é mundo, cosmos. E basta uma leitura superficial no Evangelho de João, na carta de João, para você perceber que ele gosta muito e a utiliza de diversas maneiras. Por exemplo, muitas vezes João vai usar o mundo como este mundo físico que nós estamos pisando, que nós estamos vendo, toda esta criação de Deus. Por outro lado, em alguns momentos, João vai mostrar que o mundo é sinônimo daqueles que não são salvos, e aí ele chama de mundo. Por outro lado, às vezes ele vai dizer que o mundo são os salvos. Tudo isso depende do contexto. E, às vezes, como é o caso aqui, João vai utilizar essa palavra mundo como, na verdade, um sistema que está presente neste mundo. Algo que rege a maneira de pensar e agir das pessoas aqui neste mundo. Então, quando ele fala não amem o mundo, ele não está querendo dizer para você não amar as pessoas que estão no mundo. Pelo contrário, Jesus disse para a gente amar até os nossos inimigos. Então, não é este mundo que ele está dizendo. Quando ele fala não ame o mundo, não quer dizer que você tem que sair agora aí destruindo a natureza, porque não tem que amar esse mundo mesmo, já que esse mundo vai ser destruído pelo fogo, então vou colaborar para isso, né? Não é isso que João está dizendo. Então, João está falando para você não amar, não ter este relacionamento de entrega com o sistema vigente deste mundo. E logo, logo ele vai mostrar como isso é caracterizado, como o nosso mundo é caracterizado. Gente, vocês não sabem a alegria que eu estou de poder olhar para vocês. Verdade, né? Bom, não é? Não, desculpa quem está em casa, verdade. Mas pregar para um celular, gente, não sei se tiver a oportunidade de fazer alguma live nessa quarentena, mas é sério, falar para um celular, assim, é assim, e esse ainda fica virado, né, produto está filmando, então eu só vejo a capinha do celular. E aí o pessoal que vinha para gravar aqui, eu não podia olhar, porque o
culto era online, né? Transmissão online. Como é bom olhar para vocês pregando, né? Gente, é um assim. Estou assim, realizado hoje por isso, né? De poder olhar para vocês. Então a ordem de João aqui, a grande ordem que ele vai dar, seguido de duas consequências e seguido de 3 motivos, a ordem é: não amem o mundo e nem o que nele há. Esta é a grande ordem. Agora lembra que amor na Bíblia não é um sentimento, não é aquela afeição que você tem, não é aquele carinho, não é aquele sentimento. Isso é o amor ocidental, nosso, romântico. Amor na Bíblia é uma entrega, uma decisão de você se relacionar de uma maneira especial com ou uma pessoa ou com este sistema. Então, não amem o mundo significa não decidam ter um relacionamento com este mundo que não é próprio do cristão. Não deve ser assim. O cristão não pode ter esse tipo de relacionamento com o sistema vigente deste mundo e nem com o que há no mundo. E aí ele vai mostrar então 2 motivos. O primeiro deles, versículo 15 ainda, ele vai mostrar assim. O segundo vai lá para baixo, nós vamos ver depois, vamos seguir a ordem do texto, e não essa ordem lógica de argumentação de João, que ele é bom para essas coisas, né? Ele está lidando com gnósticos gregos, então ele gosta de uma argumentação meio lógica, mas nós vamos seguir a sequência do texto. Então o primeiro motivo, ele diz: se alguém ama o mundo, partindo do pressuposto, então, que tem aí um cristão que começa a dizer e amar o mundo, flertar com o mundo, João vai olhar para essa pessoa e vai dizer: o amor do Pai não está nele. Agora, nós temos 2 possibilidades de entendimento do que significa isso, assim como nós já olhamos para uma outra mensagem, alguns aqui vão lembrar, se você não lembrar, assista no YouTube, em que fala o amor do Pai, mas como eu expliquei para vocês naquela mensagem, essa construção grega pode também significar o amor ao Pai. Então pode ser o amor que o Pai tem pela pessoa, ou o amor que a pessoa tem pelo Pai. Então essa construção de fato pode significar essas 2 coisas. E muitas vezes é difícil saber o que João está querendo dizer. Se ele optou por o amor do Pai não estar nele, isso é um sinônimo de incredulidade. Porque o que precede a nossa salvação é o fato de Deus nos amar e decidir nos salvar. E aí não é aquele amor que Deus ama, ele é amor e por isso nada do que ele faz pode ser separado do amor. Não é este amor genérico que há em Deus, que faz parte da essência de Deus, é um amor específico destinado àqueles que são salvos, à igreja, porque Ele nos ama, nós somos fruto do amor dele. Então, se João está dizendo isso, João está mostrando, bom, esta pessoa não é fruto do amor de Deus, não é objeto do amor de Deus, e por isso que ela flerta assim com o mundo, e por isso que ela gosta do mundo, e por isso que ela decide se entregar para as coisas deste mundo, para aquilo que há no mundo. Por outro lado, se também nós entendemos essa frase como foi da outra vez, eu lembro que nós optamos por isso, fazer mais sentido, e aí por isso que eu continuo entendendo neste mesmo trecho daquele jeito, o amor ao Pai não muda muita coisa. Porque se João está dizendo que ou você ama o mundo ou você ama o Pai, então se alguém ama o mundo, significa que ele não ama o Pai. E alguém que não ama o Pai, das duas uma. Das duas uma. Ou ele é um cristão que não entendeu o Evangelho, de fato, pregaram um Evangelho meio esquisito para ele, meio diferente, que não é o Evangelho, porque tem Evangelho aí que você pode amar o mundo do jeito que você quiser. Tem igreja que você pode sim, você pode fazer o que você quiser na sua cabeça. O que você quiser, inclusive até os líderes. Tem igreja que você vai que tem lá 2 pastoras, que são casadas, que pastoreiam a igreja. Tem igreja que você vai para tudo quanto é gosto. Você fica, aí eles falam assim, você não precisa amar Deus, você pode amar o que você quiser, inclusive a si mesmo, o pecado, mas vai lá na igreja. Esse tipo de evangelho que é pregado, que na verdade nós sabemos que não é o evangelho. Não é o evangelho. Assim, Paulo fala lá em Gálatas que mesmo que um anjo do céu venha e pregue um evangelho diferente desse seja anátema, quanto mais esse pessoal que não recebeu coisa de anjo de jeito nenhum. Né? Talvez recebeu de demônio, mas de anjo de jeito nenhum. Então, isso é uma possibilidade. A pessoa ouviu um falso evangelho.
ou ela está completamente vendo uma hipocrisia, que na verdade é um auto-engano. Então ela acha, lembra, aqueles que dizem, ela acha, mas Jesus fala que pelos frutos nós conhecemos uma árvore. Então se uma pessoa gosta tanto e ama tanto este mundo, e vem aqui depois e canta que ama Deus, e levanta a mão, e está tão empolgado no domingo à noite, né? Tão empolgado, mas chega durante a semana, ele ama tanto este mundo, João está falando, isto é impossível. Alguma coisa aí não está encaixando nesta prática de vida. Lembra que a Bíblia mesmo diz várias vezes, ninguém pode servir a dois senhores. Se você quiser fazer isso, você vai agradar um e aborrecer a um. Ninguém pode servir a dois senhores. O mundo, o sistema do mundo, vai pregar que você pode servir a dois senhores. Não, vá domingo à noite na igreja, não tem problema. Escrevendo carta para o seu aprendiz, o sobrinho dele, o fitafuso, o sobrinho dele, e aí o mal danado, que é esse diabão assim, cada capítulo são 31 capítulos, é uma carta que ele escreve para o sobrinho mostrando, vem cá, você precisa agir assim, você precisa fazer assim. E uma daquelas cartas ele fala assim, calma, não vá tirar ele da igreja, não faça isso. Não, isso é prejudicial para a gente. Deixa ele na igreja domingo à noite, isso é bom. Porque ele vai achar que está no caminho certo. Ele vai achar que está tudo bem, porque ele está indo domingo à noite na igreja. Não seja tão radical, ele chama de paciente, né? Com o seu paciente, que é um humano que tem um diabo tentando ele todo dia. Não seja tão radical com ele, tira ele da igreja. Não, isso pode ser prejudicial. Deixa ele lá, deixa cozinhando ele na igreja. Mas trabalha fora, porque daí ele indo na igreja todo domingo, a consciência dele vai ficar um pouco mais tranquila. Na verdade, ele vai viver com engano. Então, o mundo vai pregar, você pode amar as duas coisas, não tem problema nenhum, você pode ser cristão se você quiser. Agora, o que a Bíblia fala é, ninguém pode servir, ninguém pode amar a dois senhores. Deus fala que não, o mundo fala que sim. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, ou eu prefiro aqui, o amor ao Pai não está nele. Essa pessoa, então, de fato, não ama a Deus. Agora, é interessante lembrar o que João já escreveu antes, né? No versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. Quem ama seu irmão e aquele que diz que ama. A gente pode aplicar isso, então, agora para o amor a Deus. Tem aqueles que amam a Deus e aqueles que dizem amar a Deus. Ou cantam que amam a Deus. Até expressam isso nos domingos com lágrimas, levantando a mão, chorando, ajoelhando, e não tem problema nenhum se você fizer essas coisas, desde que não seja uma hipocrisia, desde que não seja uma mentira, desde que não chegue a segunda de manhã, você esqueceu tudo o que você falou aqui no culto à noite. Desde que isso não aconteça, não há problema nenhum com essas coisas. Pelo contrário, nós devemos sim, de fato, expressar esse nosso amor a Deus. Então esse é o primeiro motivo para nós não amarmos o mundo. Você amar o mundo significa então que você não ama o Pai. Não há como amar os dois concomitantemente. Ou você vai agradar a um, ou agradar a um. João então vai apresentar um motivo para isso. E o motivo parece bem óbvio. Porque se você ler o comecinho do 16 e o finalzinho do 16, a lógica dele é assim: pois tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Ele fala assim, por que você não pode amar o mundo? Porque o que está no mundo vem do mundo. É mais ou menos isso que ele fala. Parece óbvio, né? Por que você não pode amar o mundo? Porque o que está no mundo aí procede de onde? Do mundo. Então você não pode amar o mundo. É mais ou menos isso. E no meio disso vem a explicação, esse grande, como um apóstolo, grande apóstolo, dizendo assim, o que é então que tem no mundo? O que tem no mundo? Então ele vai dizer no versículo 16, pois tudo que há no mundo, 2 pontos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Está aqui. Com isso nós começamos a conhecer o nosso inimigo. E quando eu falo inimigo aqui, estou falando dos 3 inimigos, porque Satanás conhece as nossas fraquezas, Satanás utiliza isso é o que há no mundo para, na verdade, atingir aquilo que está lá dentro. Tanto é que esta expressão carne
pode ser traduzido por aquela natureza pecaminosa que nós temos. A cobiça da carne nada mais é do que a cobiça do velho homem que há em nós. Então, Satanás, usando esse sistema do mundo, atinge aquilo que está lá dentro. Lembra que o Tiago vai dizer? Quando você é tentado, você não pode ficar falando eu sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, pela cobiça pecaminosa do seu coração. E aí essa cobiça, enfim, todo o processo até culminar na morte, Tiago capítulo 1, versículos 13, 14, 15. Então, 3 grandes áreas disso que há no mundo que nós somos tentados. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, você está com a a famosa a concupiscência, né? Bonita, né? Ele gosta. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e que é a ostentação do bem, a soberba da vida. Bonito, né? Soberba da vida é bonito, né? A soberba da vida. É aquela palavra tão bonita que você não sabe o que significa, mas é bonito. A soberba da vida, o que significa isso? Enfim, é essa ostentação do bem. Deixa eu explicar basicamente o que são essas 3 coisas, tentar ilustrar com alguns exemplos, olhar para algumas passagens na Bíblia em que nos mostra isso e dar um grande apoio para a nossa argumentação de um nosso irmão em Cristo lá do século IV. Depois nós olhamos para o que ele escreveu. Então essas 3 grandes áreas se resumem a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Eu vou ficar com essas expressões na NBI porque comunica mais, fica mais fácil de entender. Todo mundo sabe o que é cobiça. Cobiçar algo é você desejar alguma coisa, geralmente de maneira pecaminosa. Embora esta palavra que é usada aqui não é uma palavra em si negativa. A palavra grega aqui é a mesma usada, por exemplo, quando Jesus na ceia desejou tomar aquela última ceia com os seus discípulos. Ele desejou ansiosamente, ele praticamente assim, né? Sem o lado pecaminoso, ele cobiçou tomar aquela ceia, ele desejou ardentemente, ansiosamente tomar aquela ceia com os seus discípulos. É a mesma palavra que é usada aqui. Então o fato de falar assim, a palavra mesmo assim, cobiça, a palavra desejo aqui não é em si negativa. O que a torna negativa é ser um desejo da carne, é ser um desejo dos olhos. É isso que torna a expressão negativa, não é o desejo em si, mas é um desejo motivado por algo que vai satisfazer a minha carne, ou por algo que vem de um olhar, e dá para pôr algumas ilustrações, que é pecaminoso. Então essa concupiscência, essa cobiça, é um desejo que em si não é pecaminoso, mas se torna pecaminoso quando ela busca satisfazer a carne e busca satisfazer aqueles olhares atenciosos. Então a cobiça da carne é todo o pecado do ser humano que satisfaz essa nossa velha natureza. A carne em si, que é prazeroso para a carne. Por exemplo, você ir para uma churrascaria e se acabar no rodízio de carne. Mas daquele que depois você chega em casa, você não consegue nem assim tomar um golinho d'água depois. Nada. Porque você fala assim, se comesse um golinho d'água, eu comeria mais uma carninha. Eu não sei como é isso. Né? Não sei como é isso. Nunca passou por isso, né? E nunca passou por isso, né? É aquela gula mesmo, né? A gente vai no rodízio de pizza e parece que enquanto não chegar no 20º pedaço, você está competindo com seu amigo do lado ali, né? Você não quer perder. Então você não aguenta mais, mas aí passa aquele de chocolate, eu não aguentava, mas é aquele prazer da carne. Ou é você chegar num dia chuvoso como hoje e não querer levantar da cama. E você fica o dia inteiro, igual o Provérbios fala, como uma dobradiça de uma porta em cima da cama. O único trabalho que você faz é virar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, a famosa preguiça. Que é também um pecado. Ou aqueles que gostam de exagerar na bebida. Quer seja uma Coca-Cola, quer seja um café, quer seja uma cerveja, quer seja um whisky, independente da bebida. Mas qualquer bebida em excesso, em exagero, é pecaminoso e é um desejo da carne. Aqueles que se entregam a drogas, aqueles que se entregam a prostituições, a paixões,
a lascívia, aquelas imoralidades sexuais são coisas prazerosas para a carne, mas que são em si pecaminosas. O interessante, e depois nós vamos olhar lá para Gênesis, como isso é antigo na história da humanidade, o interessante é que nem sempre o desejo em si é pecaminoso. Por exemplo, você desejar tomar um copo de Coca-Cola, ou um suco de laranja, porque não gosta de Coca-Cola, né? Tem aqueles que não gostam de Coca-Cola, sabia? Não. Tem gente que gosta de café. Estranho, mas tudo bem. Então você desejar tomar isso não tem problema nenhum. Não há problema nenhum nisso daí. Agora, para citar mais uma vez C.S. Lewis, né, outro livro dele que chama Os Quatro Amores, também um livro que você tem que ler. C.S. Lewis, tudo você já sabe. Os Quatro Amores, ele vai falar assim, que existem vários tipos de amor. Existe um tipo de amor que é o amor com o prazer que você tem. O prazer que você tem em tomar um copo de café, por exemplo. O prazer que você tem em comer uma boa comida. O prazer que a gente tem nas coisas. Por outro lado, quando este amor-prazer vira um amor-necessidade, e aí isso é pecaminoso. É aquela pessoa que não consegue passar um dia sem tomar um copo de café. Ela não consegue passar um dia sem algo. E aí, C.S. Lewis vai citar um autor francês, que eu não vou lembrar o nome, que ele fala assim, que o amor, ele se torna um demônio na medida em que se torna um Deus. Entendeu? O amor se torna um demônio na medida que ele se torna um Deus. Quando ele vira um ídolo, uma idolatria, algo que você não consegue viver sem, aí ele se torna um demônio. Então isso é o desejo da carne, isso é a cobiça da carne. Se você pensar, por exemplo, no relacionamento sexual, pensa numa coisa boa que Deus criou. Pensa numa coisa boa. Desculpa, aquele que é solteiro, você tem que saber isso pela fé. Mas é bom mesmo, Deus criou isso. E é bom, acredite, pela fé, é bom. Deus criou isso, uma coisa tão boa para o ser humano. Dormir é uma coisa boa, não é uma coisa boa dormir? Então, como é bom. Então, são desejos em si que não são pecados. Mas a questão é que a carne quer aquilo que é o além. Não é o lícito. Não é o que Deus criou. É do jeito errado. É da maneira errada. Então não basta dormir. Você tem que ser preguiçoso. Não basta comer. Você tem que cometer o pecado da gula. Não basta beber. Você tem que ficar numa bebedeira. Aquela coisa. Não basta um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher dentro de um casamento. Não, isso daí não tem graça, a sociedade fala. O mundo fala isso é muito chato. As pessoas falam assim, o quê? Você tem 11 anos de casado e só tem uma mulher sua vida inteira, assim, nesses 11 anos. Que coisa sem graça. É isso que eles falam. Por quê? Porque isso é a cobiça da carne. A cobiça da carne é o homem que quer deitar com várias mulheres e com uma mulher por dia para ficar uma coisa mais... Vai ficar uma coisa o quê? É um vício. É essa cobiça da carne que, na verdade, leva à escravidão do pecado. João está dizendo, o cristão não pode ser entregado a isso. O cristão tem domínio próprio. O cristão sabe comer até o ponto de ele falar assim, não estou satisfeito. O cristão sabe falar não. O cristão sabe recusar. Então ele não ama desse jeito a cobiça da carne. Ele não se entrega para essas coisas. A cobiça dos olhos é tudo aquilo que os nossos olhos são atraídos. E é só andar num shopping center ou na rua com vários outdoors, ou você navegar um pouco na internet, no seu Instagram, que você vai ver que há várias e várias coisas que os olhos são atraídos. Que te leva, por exemplo, a postar coisas só para passar por alguém ali, alguma coisa que as pessoas estão vendo. Ou que te leva a muitas invejas, porque no Instagram todo mundo tem uma vida perfeita. A pessoa está brigando, quase que o casamento acabando, mas aí viaja, faz uma viagem, posta lá no Instagram, a pessoa olha e fala assim, tá vendo que casamento feliz, que vocês viajam, a gente nunca viaja, olha só, pode isso. Ninguém sabe o que está acontecendo no casal, mas o que eles postam parece que a vida é perfeita. E as pessoas começam a olhar aquilo lá e a inveja vai crescendo. E o negócio vai ficando difícil ali dentro de si, porque os olhos são atraídos por essas coisas. Então você anda num shopping center, você começa a olhar as roupas e fala assim, eu não tenho roupa. É impressionante. Você pode comprar uma roupa por dia para a mulher. Ela vai sair, ela vai falar assim, eu não tenho roupa para sair. Eu não tenho roupa. Eu sei, só acontece comigo. Brincadeira. Ela coloca.
Não tem mesmo, não sei disso, né? Mas assim, você olha no shopping e fica assim, gente, como pode? Olha, essa roupa nova minha que eu comprei semana passada, já poder fazer já. Porque agora tem um novo, tem um celular novo, tem um computador novo, tem não sei o que novo, é sempre novo, é sempre novo. Se você for da onda da sociedade, cada 3 meses o celular vai defasado. Já tá, não serve para nada, faz 3 meses que eu tenho, já saiu um novo, para que eu não tenho isso aqui? Tudo aquilo que nós somos atraídos, nós olhamos para as outras pessoas e não conseguimos ficar alegre com o que uma pessoa tem. É aquela inveja, aquele desejo de falar assim, podia ser. Esse cara na minha área ali era muito melhor, era mais famoso, podia ser. Aí eu lembro de um professor do meu seminário que dizia assim, se vocês pararem para pensar, Deus tem um senso de humor para cutucar o nosso orgulho. Porque Ele sempre coloca alguém melhor que você em todas as áreas, e você sempre conhece alguém melhor que você. Sempre. Pode perceber. Por exemplo, eu sou baterista. Eu já olhei, nossa, tem tanto baterista no arquivo. Tanto baterista no arquivo. Eu prego, né? Tem tantos pregadores que olham e falam assim, não queria pregar com alguém. Aqui eu preguei, não sei. Sempre tem alguém igual você. Você fala assim, pô, esse cara é mais alto, queria ser mais alto. Esse cara é mais alto, queria ser mais alto. Esse cara... Sempre tem algo assim que Deus coloca, né? Eu já estou guitarra. Aquele cara toca guitarra. É sempre tem alguém que você conhece que faz melhor aquilo que você faz. Deus colocou isso para você se alegrar, e não para você olhar e ficar invejando, cobiçando essas coisas. Então, tudo aquilo que nós somos atraídos pelo olhar. E a ostentação dos bens é você ostentar, a palavra está muito na moda hoje, né? A ostentação por algo que você é, porque a palavra bens aqui, na verdade, é bios. Bios é vida, por isso a soberba da vida. Mas a bios é a vida diferente da zoe. São 2 palavras no grego para vida. Zoe é a vida no âmbito mais... A vida em si. A bios é uma vida que se resume neste mundo. É uma vida aqui e agora. É a vida mais natural. Então, a ostentação dessa bios, a soberba dessa bios, é você se ostentar por aquilo que você é ou por aquilo que você tem. Sabe os títulos depois do nome? Que a pessoa faz questão de, quando você vem cumprimentar, não. Doutor... PhD, não sei o que lá, fulano de... aí você pode me chamar. É aquele desejo de ostentar. E tem pessoas que inclusive ostentam a família. Eu conheci pessoas, por exemplo, um cara que gostava que a mulher andava com roupa curta mesmo para sair da rua e ostentar a mulher que ele conquistou. Isso nem faz sentido não vocês? Tem cara que ostenta filho. Ele sai com o filho só para todo mundo ver. Fica colocando o filho à prova, sabe? Filho, faz isso daqui. Filho, faz isso daqui. Você não sabe o que meu filho sabe fazer. Filho, vem aqui. E nesse momento, geralmente, o filho não faz, né? Não, mas em casa ele faz isso daqui. Assim, em casa você não sabe como ele faz. É tudo assim. Você percebe a ostentação? Não, mas eu tenho curso tal. Mas eu sei fazer não sei o quê. Mas eu sou um líder tal. Eu consigo fazer o quê? É tudo que você é ou que você tem que você serve para ostentar. Mais uma vez, ter filho não é pecado, pelo contrário. Né? Ter pouco filho é pecado. Ainda mais cristão, né, pastor? Brincadeira. Ter filho não é pecado, mas você pode tornar o ter filhos algo pecaminoso. Ter uma esposa, longe disso é pecado. Pelo contrário também, isso é visto na Bíblia e é incentivado na Bíblia, você formar família, educar família. Mas tem gente que faz isso também. O estudo não é pecado, pelo contrário, a Bíblia incentiva o estudo, mas pode se tornar pecado. Você ter uma roupa bonita não é pecado, mas pode se tornar pecado. Você ter um celular bom não é pecado, mas pode se tornar um pecado. Tudo depende do porquê você tem essas coisas. É para ostentar? Para que você coloca a roupa para ir no domingo? Porque a fulana vai ver que eu estou com um vestido novo. Para que você põe? Vai para glorificar a Deus. Não tem problema você ter uma roupa boa. Não tem problema. Mas para que a gente faz essas coisas? Se for simplesmente para ostentar, para mostrar alguma coisa, é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer, usando o sistema do mundo. E ele sabe que nós gostamos dessas coisas. Ele sabe. Por que você posta alguma coisa na internet? Qual é o objetivo daquela postagem? O que você quer com aquilo? Então a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Abra lá em Efésios capítulo 2. Porque nós éramos assim. Nós éramos. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios capítulo 2. Paulo diz assim, versículo 3.
anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está dizendo: quem satisfaz os desejos da sua carne, quem vive por satisfazer os desejos da carne, não é salvo. É alguém que merece a ira de Deus. É um filho da ira de Deus. É aquele que só satisfaz os desejos da sua carne. Por outro lado, nós não estamos mais assim. O crente mesmo, vira alguma página para trás na sua Bíblia. A carta aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E Paulo diz assim, lá no versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, João está seguindo exatamente o que Paulo falou, que foi exatamente o que Jesus falou, que é o Evangelho. Aquele que não conhece a Cristo anteriormente satisfazíamos os desejos da nossa carne. Vivíamos seguindo a presente ordem deste mundo. Isso que o mundo quer, a gente vivia assim. Mas agora nós vivemos pelo Espírito. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós crucificamos a nossa carne. E por isso João está dizendo: um salvo que ama a Deus não pode amar o mundo. Não pode viver se entregando para os desejos da sua carne, para os desejos dos olhos e para ostentar aquilo que ele é ou aquilo que ele tem. João vai dizer: tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. João diz aqui que provém do mundo, mas lembra que eu disse que Satanás utiliza esse sistema do mundo para nos tentar. Se você olhar para Eva e a tentação de Eva ali em Gênesis 3, quando foi colocado diante dela o fruto, o que o texto diz? Que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, agradável ao paladar e desejável para dele obter discernimento. E você como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, é a cobiça dos olhos, é a cobiça da carne, de satisfazer com aquele fruto, e a ostentação dos bens, de que eu vou ser como Deus. Foi isso que Satanás tinha prometido para ela. Ou seja, isso não é algo novo. Essa é a artimanha de Satanás. E Satanás não precisa fazer nada novo, porque ele sabe que isso dá certo. Ele conhece o ser humano. Ele sabe como o ser humano cai. Ele não precisa ficar bolando coisas novas. É isso, são essas três áreas a nossa grande fraqueza. Mas conhece a ti mesmo e conhece também o seu inimigo. Conheça as suas fraquezas e saiba aquilo que o inimigo vai usar para te tentar. Porque é isso que ele faz desde o princípio com Eva. Se você olhar para a tentação de Jesus, transforma essa pedra em pão. Imagine 40 dias sem comer e vem alguém com pão para você. É quase que você sente o cheiro do pão naquela pedra. Acabando de sair, aquela pedra saindo do forno. Você está 40 dias sem comer. Está 40 dias sem comer. Uma vez eu vi um arqueólogo mostrando que existia, de fato, naquela época, pedras que se assemelhavam a pão. Pensou que tortura? Não, pedra redondinha, assim, que bonita, que parecia mesmo. Não, pensou que tortura? Olha a cobiça da carne. Satanás falando: vai, transforma essa pedra em pão. Aí, lá em Mateus 4, chega na segunda tentação, Jesus, joga-te daqui, que os anjos vão vir te servir. Dê ordem aos seus anjos, que eles vão te servir. Faz o show, Jesus. Mostra quem você é. Ostente quem você é aos anjos que obedecem. Aproveita isso. Aí não dá certo, o Satanás leva ele para um lugar alto, para uma montanha alta, e faz o quê? Olhe os reinos do mundo. E o texto é interessante, fala assim: veja os reinos do mundo. Faz questão de dizer assim, ó, e mostrou os reinos do mundo para Jesus. Jesus olhou tudo aquele reino e falou assim: ó, é tudo teu, se você olhar e adorar. Cobiça da carne, ostentação dos bens e cobiça dos outros. É isso que Satanás faz. Satanás fez isso com Eva, Eva duvidou da palavra de Deus e caiu. Satanás fez isso com Jesus, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Percebe a diferença?
Eva, a serpente falou assim, foi isso mesmo que Deus disse? Colocou em dúvida a palavra de Deus. E de fato, quando a gente olha a resposta de Eva, parece que ela não sabia exatamente o que Deus tinha dito. Porque ela muda a ordem de Deus. E aí é o primeiro passo para cair nesta cilada. Mas Jesus sabia muito bem. E por 3 vezes ele cita Deuteronômio. Está escrito e está escrito. E assim ele vence o maligno. João está dizendo, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Antes de entrar no versículo 17, deixa eu dar um exemplo aqui do que Agostinho escreveu nas suas confissões. Lá no livro 3 das confissões, no capítulo, no parágrafo 15, né? Esses livros antigos também são divididos entre capítulos e quase versículos também, não é parágrafo, né? Você vai fazer, não tem muita página. É o livro 3 e o parágrafo 15. E aí ele está discorrendo sobre o amor a Deus. Ele fala, será possível que em algum tempo e lugar esteja errado este mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo? Então, será que é possível isso em algum momento da história que está errado? Ele vai dizer, até quando há uma concorrência de amores, na verdade isso tem que ocupar o ápice da sua vida. Ele vai discorrendo isso no parágrafo 15. E aí ele começa assim, então, o parágrafo 16, que é o que eu quero ler um trecho para vocês, em que ele diz assim, é isso que acontece em atos de violência, nos quais há uma intenção de ferir ou de humilhar por meio de uma linguagem injuriosa. Estes atos podem ser cometidos ou para vingar-se, como no caso de um inimigo contra outro, ou para aproveitar-se de um bem alheio, como no caso de quem assalta um viajante, ou para evitar algum mal, por exemplo, como alguém que se teme, ou por meio da inveja, como no caso de alguém menos afortunado contra quem é mais afortunado, ou de alguém que se deu bem em algum empreendimento em relação a quem, estando no mesmo nível, sente medo ou se aflige, ou pelo simples prazer de ver o outro sofrer, como no caso de espectadores de lutas de gladiadores, ou de zombar dos outros e de ridicularizá-los. Estas são as principais espécies de iniquidade, que nascem da concupiscência da carne, ou dos olhos, ou do poder. Estes atos podem ser isolados, ou combinados 2 a 2, ou todos ocorrendo ao mesmo tempo. E assim os homens praticam o mal contra os 3 e os 7, aquela lira de 10 cordas, os teus mandamentos, ó Deus, Altíssimo e Dulcíssimo. Agostinho vai dizer, quem se entrega a esta tríade, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, nada mais está fazendo do que sendo conduzido a desobedecer um dos mandamentos. Não é à toa que o último mandamento é qual? Não cobiçarás. E aí muitos comentaristas dizem que aquilo lá é o espírito de tudo aquilo que eles são. Né? É aquilo que trabalha no interior. É aquilo que vem dando quase que uma chave hermenêutica, usada por Jesus, inclusive, para interpretar o que é não adulterarás. Jesus fala, adulterarás não é só cometer o ato em si, é cobiçar no seu coração uma mulher que não é sua. Olhar impuro para uma mulher. Quer dizer, é a cobiça aplicado a todos estes mandamentos. Agora então, no versículo 17, vem o segundo motivo. O primeiro, se vocês lembram lá no versículo 15, é se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E agora vem o segundo motivo, então, pelo qual um cristão que ama o Pai não vai amar o mundo. Ele diz assim no versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O verbo aqui não está no futuro. O verbo não está falando o mundo e a sua cobiça passarão. O verbo está no presente. O mundo e a sua cobiça passam. É só, por exemplo, você comprar uma roupa para ostentar e você perceber depois de uma semana que você fez besteira. É só, se você de fato é um salvo, né, e o Espírito Santo vai acusar, você se entregar a qualquer desse pecado, porque nós estamos vendo Jonas diz isso, né? Aquele que não peca é mentiroso. Nós sabemos que no vira e mexe nós caímos nessas áreas.
infelizmente, enquanto estamos nesse mundo, o pecado vai nos assolar. Embora não seja o normal, mas isso vai acontecer. E quando você cai, você olha e fala assim, por que eu fiz isso? E você vai arrependido, lembra-se, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas aquilo que você se entregou passou. Passou de um jeito que você olha para trás e fala assim, para quê? Para que eu fui fazer isso bem? Eu estava com a cabeça quando eu fui me entregar isso. O cristão de verdade faz isso. O cristão de verdade olha para isso e fala assim, por que eu fui me entregar nessa área? Ou por que eu fui baixar a guarda? E ele chora, arrependido, mais uma vez, de voltar e buscar a grandeza, porque ele sabe que isso daí passou, essas coisas passam, essas coisas não duram, isso daí é um prazer passageiro. Você enche o bolso de comida, aí você chega no depois e fala assim, o que eu fiz? Por que eu fui comer tanto assim? E você sente mal com aquilo, você não consigo nem levantar. Por que eu fui fazer essas coisas? Não é um prazer duradouro. Não é algo que, de fato, depois de uma semana você ainda se orgulha daquilo e fala que bom que eu fiz aquilo. Porque se você fizer isso, você não ama o Pai, você ama o mundo. Quem ama o mundo se orgulha dessas coisas. Quem ama o mundo conta isso de um jeito assim, né? Você não sabe quanto que eu comi, você não sabe quantas mulheres eu bebi, você não sabe como que eu aguento beber, você não sabe conta essas coisas com orgulho. Mas o cristão mesmo olha para isso e fala assim, isso não é um prazer duradouro. Por que eu fui fazer isso? E aí ele se volta para esta afirmação. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é um prazer duradouro. Você está antecipando o grande prazer que você vai ter no céu, quando nós vamos ver para todos sempre, não para satisfazer a nossa carne, não para satisfazer os nossos olhos, e longe de ostentarmos alguma coisa no céu. Longe disso. Mas nós viveremos para adorar, para encontrar prazer, alegria, gozo, sempre e somente em Jesus Cristo. Então, a próxima vez que você for tentado numa dessas áreas, lembre disso. Nós olhamos até hoje para Eva e dissemos, por que ela cedeu a essa tentação? Nós olhamos para Adão e dissemos, por que ele foi comer o fruto? Passou. Mas nós olhamos para Jesus Cristo e dissemos, ele venceu. Não só aquela tentação, mas ele veio aqui a este mundo e venceu. Porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém?